Deixa eu gravar aqui. No mais, vocês estão bem, né? Tá tudo tranquilo. Semana passada deu para aproveitar um pouquinho feriado ou não? Ah, deu para aproveitar, né? Mas a gente já quer de novo. Semana passada aqui no estado de São Paulo, eles deram a semana inteira de folga. Vamos ver se os alunos vão voltar mais de boa. Eu vou dar aula para eles só na sexta. Foi tipo uma semana de saco cheio. Gostou? Cara, eu sou apaixonado por Fibonacci. Curto pra caramba. Galera, eu tô na frente 2 e aí eu tô, acho que no livro 5 agora, então. Que eu tava dando para vocês a última aula do livro 4 e aí, então eu vou entrar no livro 5 com vocês, com prisma e tudo mais, tá? Vou fazer um desenho aqui, eu só peço um pouquinho a paciência de vós me seis. Ó, o que eu estou fazendo basicamente é desenhando um plano, que é o preto, e nesse plano eu estou desenhando um triângulo, certo? E aí eu vou desenhar aqui embaixo um outro plano idêntico com o mesmo triângulo ali, ó, idêntico, tudo bem? Aí vocês vão entender qual é o conceito de prisma através dessa construção, tá certo? Fica até legalzinho da gente ver. Então, o que, que a gente tem aqui, meus amores? Ó, esse plano alfa e esse plano beta, eles são planos paralelos. Em cada um deles, eu desenhei um polígono. No caso, eu escolhi o triângulo, mas poderia ser qualquer um dos quadriláteros, poderia ser um pentágono, um hexágono, um octógono, enfim. Eu fiz um polígono. E aí, como esses dois planos eles são paralelos, então os dois triângulos eles são paralelos. Qual é o conceito de prisma? Quando eu faço a reunião de todos os pontos do triângulo do plano beta ao triângulo do plano alfa, eu formo um sólido e esse sólido ele ganha o nome de prisma. Tá certo? Então eu vou reunir todos os pontos do triângulo de beta ao triângulo de alfa. No caso, eu vou reunir aqui, ó, só os vértices, tá? Que é o mais comum que a gente faz. E aí eu formo aqui o meu prisma. Aí ele virou um sólidozinho, que é esse prisma aí. Para ele ficar bonitão, a única coisa que eu vou fazer aqui, ó, é tracejar aqui esse lado, para dar a ideia que está lá no fundo, e aqui também. E aí, vocês entenderam, então, qual é o conceito de prisma? Deixa eu te fazer uma pergunta, porque aqui na apostila, o primeiro capítulo é poliedros, aí depois vem prisma. Mas aí os poliedros você vai gravar ou você vai dar? Não, poliedros eu vou dar, sem problema. Tá bom. Todo prisma é um poliedro. É que eu não abri a apostila, eu viajei. Então, beleza. Mas aí depois eu falo de poliedro, não tem problema. Eu posso dar tudo e depois vim falando de poliedros, tá? Então, galera, ó, esses dois triângulozinhos aqui, ó, esse triângulo no plano beta e esse triângulo no plano alfa,
a gente vai dizer que eles são as bases. Então, aqui, ó, a gente chama de base. A base de um prisma, então, é o polígono, tá? Polígono da base. Então, pode ser qualquer polígono. No caso, eu desenhei aqui para vocês um prisma triangular. Sempre a nomenclatura do prisma, ela vai ser dada pelo polígono que está na base, tá? Então, se eu falo de um prisma quadrangular, a base é um quadrado. Se eu falo de um prisma pentagonal, a base é um pentágono. Então, a nomenclatura, o nome do prisma é de acordo com a sua base. Então, vou até escrever aqui que no nosso exemplo, esse prisma ele é triangular. Show? Aí, na base, você tem aqui as arestas, né? São os lados do triângulo, que aí eu vou chamar de aresta da base. E essas arestas aqui, ó, que unem um polígono ao outro, a gente vai chamar de aresta lateral. E esse quadrilátero aqui, ó, que aí eu vou mostrar para vocês que ele é um paralelogramo ou pode ser um retângulo, esse quadrilátero, ele vai ser a nossa face lateral. Show? Esses são os elementos importantes do meu prisma. A base, a face lateral, e aí nós temos aqui os vértices também junto com as arestas. No caso desse prisma aqui triangular, ele tem 6 vértices, e que são esses pontinhos aqui, né? São os vértices do triângulo. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Os nossos prismas, eles são classificados de duas maneiras. Tem duas classificações para ele. Existem os prismas que são oblíquos e tem os prismas que são retos, tá? Então, eu vou falar para vocês da classificação. E qual é a diferença entre elas? Eu acho que eu tenho aqui. Olha que bonitinho. Eu tenho uns prismas ali, mas eu não tenho. Será? Não, só tem pirâmide. Eu lembro de ter usado, mas não tem. Tá bom, eu faço. Ufa. Porque desenhar ia demorar um pouquinho. Então, ó, aqui eu tenho dois prismas de base. O primeiro amarelinho de base hexagonal e o segundo azulzinho aqui de base pentagonal. Tudo bem? Esse primeiro aqui, ele é um prisma reto. E esse daqui é um prisma oblíquo. Qual é a diferença deles?
tem a ver com a aresta lateral. Quando a aresta lateral ela é perpendicular ao plano da base, ó, essa aresta lateral ela é perpendicular ao plano da base, então o meu prisma é reto. Quando a aresta lateral ela não é perpendicular ao plano da base, ó, perceba que aqui a minha aresta lateral ela é secante ao plano da base, formando um ângulo que não é um ângulo de 90, né? Então, o meu prisma ele é oblíquo. Então, tem a ver com isso, tá? No prisma reto, a aresta lateral ela é perpendicular ao plano da base. No prisma oblíquo, a aresta lateral ela não é perpendicular ao plano da base. Sendo assim, eu posso falar de um terceiro, de mais um elemento aqui, né? Que é a altura do nosso prisma. O que vem a ser a altura do prisma? É a distância entre as bases, tá? Então, ó, quando você calcula a distância entre as duas bases, você tem a altura do prisma. Que seria isso daqui, meus amores, ó. Eu vou pegar uma retinha aqui que ela é perpendicular aos dois planos. Então, ó, essa retinha que eu desenhei em rosa, ela é perpendicular ao plano alfa e perpendicular ao plano beta. Então, ela seria a minha altura, a altura do prisma. No caso de um prisma reto, guarda isso, ó. A altura é a própria aresta lateral. Então, eu posso considerar a aresta lateral como sendo a altura. No caso do prisma oblíquo, não. Para a gente determinar a altura, a gente tem que desenhar aqui, ó, um segmento que é perpendicular às duas bases. Tá? Então, aqui que seria a altura do oblíquo. Não é a aresta lateral. E aí, no caso, se ele for dar um prisma oblíquo para a gente resolver algum exercício, ele vai informar, por exemplo, o valor desse ângulo aqui, ó. Qual é o ângulo que a aresta lateral ela forma com a base. Por quê, Bisteca? Porque se ele informar esse ângulo, dá para a gente construir um triângulozinho aqui, ó. Retângulo. E aí a gente consegue trabalhar com as razões trigonométricas. Tudo bem? Dá para construir esse triângulo aqui, ó. Retângulo, e aí dá para trabalhar com as razões trigonométricas e descobrir qual é o valor da altura. Então, no prisma reto, a altura é a aresta lateral e no prisma oblíquo, não. Para você calcular a altura no prisma oblíquo, você tem que calcular um segmento que é perpendicular às bases. Ok? Suave? Tirem um print bonitão, a gente ir em frente. Então, vamos lá. Show, valeu. Tá. Planificação. Eu volto lá, Cecília, até eu vou voltar, porque aí eu quero conversar com vocês sobre um assunto aqui que é importante. Pessoal, no prisma reto, a face lateral, ela vai ser um retângulo, tudo bem? Então, ó, no prisma reto, a face lateral, ela vai ser um retângulo. E no prisma oblíquo, a face lateral, ela vai ser um paralelogramo.
Não é errado falar que, independente se o prisma reto ou oblíquo, é sempre um paralelogramo, que a gente já estudou, né? Todo retângulo é paralelogramo. É que no prisma reto é bem específica a face lateral. A face lateral seria esse retângulo aqui que eu destaquei em verde para vocês. E no caso do oblíquo seria um paralelogramo, né? Vamos lembrar que é um paralelogramo? É um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos, tá bom? Então, a classificação dele seria paralelogramo. Isso é importante para a gente entender a planificação, ó, do prisma reto. O que eu vou conversar com vocês aqui é sobre o prisma reto, que é o prisma que mais cai, certo? Eu vou pegar aqui um prisma e a sua planificação já. Aqui eu tenho um prisma pentagonal. E aí, ó, o que a gente tem aqui nesse prisma? A planificação seria essa figura aqui, ó, esse desenho, que é quando eu corto todas as faces, as bases e as faces laterais, e aí eu coloco num plano só. Então, você perceba aqui que ele tem as duas bases, que são os dois pentágonos, e aí ele tem esses retângulos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esses retângulos, eles são as faces laterais. Tá certo? Então, essa daqui seria uma planificação pro prisma pentagonal. Aí ajuda a gente aqui, ó, a calcular as áreas, porque essa visão é legal da planificação, que a gente consegue dizer como é que calcula, por exemplo, a área da base. Certo? Que eu vou chamar de ABzão. Para a gente calcular a área da base, o que eu quero que vocês entendam? Ó, a gente tem que ficar ligado em qual é o polígono da base. E aí, o que eu posso falar para vocês, que os mais comuns de aparecer na base são os triângulos, pode ser um quadrilátero, pode ser um hexágono regular, que aí a gente vai conversar também sobre um prisma regular. Então, ó, é importante a gente saber essas formulazinhas, como é que calcular a área do triângulo, porque a área dele, se ele for a base, vai ser a área da base. Se for um dos quadriláteros, né, um pentágono não, se ele for um trapézio, se ele for um losango, enfim, a gente tem que saber calcular. E do hexágono regular também, tá certo? Área lateral também. Para a gente calcular a área lateral, vou chamar de AL aqui, ó. O que a gente faz, Bisteca? Você vai somar cada área desses retângulos das faces laterais. Então, ó, a área lateral, ela vai ser a soma, lembra do símbolo, né? De somatório aqui, de cada face lateral, da área de cada face lateral. Então, quando eu somo cada face lateral, a soma delas todas, eu vou ter a área lateral. Tá certo? Outra coisa que é comum cair é a área total, cobrar isso de vocês. AT. E seria o quê? Ó? A expressãozinha para a área total, meus amores, é 2 vezes a área da base, porque tenho duas bases congruentes. Então, ó, 2 vezes a área da base, mais a soma de todas as faces laterais, que é a área lateral. Então, para calcular a área total, a gente vai fazer 2 vezes a área da base,
mais a área lateral. E, para a gente encerrar, em termos de cálculo, tem o volume. E aí, para calcular o volume aqui, meus amores, a gente usa o princípio de Cavalieri, que é o produto da área da base vezes a altura. Então, a gente vai fazer o produto da área da base pela altura. Tá claro isso? Alguma dúvida? Sim. Não. Sim? Não. Tudo bem, Eduarda? Tudo. Então, tá bom. Aí, galera, fica sempre atento qual é o polígono da base, tá? É o mais importante, a gente identificar qual é a base do nosso prisma para não errar. Então, eu vou falar de prisma regular, e aí eu vou deixar para encerrar a aula de amanhã, apesar que eu tenho um tempinho que eu quero fazer exercício com vocês, para a gente ver o paralelepípedo e o cubo, que são os mais importantes. Deixa eu pensar que eu vou fazer sobre tudo hoje, mas vamos planificar sobre o prisma reto, tá bonitinho. E aqui é só para a gente falar do que é um prisma regular. Um prisma regular, ele é um prisma reto. Então, todo prisma regular, ele é um prisma reto. Significa que a sua aresta lateral é perpendicular às bases. E, além disso, o polígono da base ele é regular. Então, eu vou colocar alguns exemplos aqui, ó, para vocês entenderem. Então, tá. Como que a gente vai saber através do nome? O nome vai falar para a gente. Então, por exemplo, ó, esse primeiro aqui, ele é um prisma triangular regular. Então, o que significa isso? Significa que na base dele, aqui, ó, esse triângulo, ele é um triângulo equilátero. Então, ó, todos os lados desse triângulo da base, eles vão ser iguais a L. Então, tanto a base inferior como a superior tem um triângulo equilátero. Tá certo? Do lado ali, a gente pode ter um prisma quadrangular. Tá? Eu vou colocar quadrangular regular para dizer que é reto, ou pode falar que é um prisma reto quadrangular. Significa que a sua base aqui, ó, ela vai ser um quadrado, com todos os lados iguais. Tá certinho? E esse terceiro e último aqui, ó, é um prisma hexagonal regular. Então, significa que na sua base aqui, ó, esse hexágono, ele é um hexágono regular. Todos os lados são iguais, tá? Ajuda também nas faces laterais, porque no prisma regular,
todas as faces laterais são congruentes. Então, ó, se eu pego os retângulos das faces laterais aqui, ó, por exemplo, esses retângulozinhos aqui, ó, todos vão ser iguais, porque eles vão ter a mesma base e a mesma altura. Então, isso ajuda, por exemplo, na hora de calcular a face lateral, para calcular a área lateral. Você calcula a área de 1 e multiplica pelo número de retângulos que a gente tem. Tá certinho? Então, ó, vou até escrever aqui que as faces são congruentes. Show? Então, isso é um prisma regular. Vou abrir a apostila de vocês para ver se tem algum exercício. Pode voltar, né? Vou voltar. A tela de Sim, senhora. rapidinho. Voltei. Calma, que tá tudo travado. Não, acontece o meu também. Não, Eu tive que reiniciar o computador antes de começar a aula de vocês. Normal. Ai, ai. Ah, então beleza, Cecília. Eu tiro o print, Cecília, e mando para vocês. Ah, sim, é legal também. Ó, vamos fazer esses dois primeiros? Então, vamos lá, ó. Ele fala assim, uma caixa de leite de determinada marca possui 22 centímetros de altura e perímetro da base medindo 28 centímetros.
Sabendo-se que a base da caixa é formada por um quadrado, assinale a alternativa que representa a quantidade de papel necessária em centímetros quadrados para confeccionar a caixa, desprezando-se as dobras. Então, ó, a gente vai usar um carinha parecido com esse daqui, ó. Um prisma de base quadrangular, tá? Então, vai pensando aí no exercício enquanto eu faço o desenho aqui, ó. Só para eu desenhar aqui para vocês. Sim, fica mesmo. Olha lá, ó. Tem aqui uma caixinha, tá? Ele disse que é 28 centímetros de altura e que a base, ó, a base é até importante a gente fazer aqui separado. Ele falou que a base era um quadrado cujo perímetro dela, lembra que na matemática a gente chama o perímetro de 2π, né? Porque o semiperímetro é π, o perímetro dela é 28, desculpa, eu confundi ali, ó. É 22 centímetros de altura. Certo? E aí ele quer que a gente calcule quantidade de papel necessária em centímetros quadrados, ou seja, ele quer a área total. Tá certo, meus amores? Então a gente tem que calcular a área total. Pelo que a gente aprendeu, a área total do prisma é 2 vezes a área da base mais a área lateral. E como se trata de um prisma reto e irregular, né, porque a base é um quadrado, vai ficar mais fácil da gente calcular. A gente tem menos de 1 minuto, eu já vou interromper aqui para a gente voltar. Tá bom? Volta aí no mesmo item, só para a gente terminar esse exercício. Ok? Então tá.